Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo bem bacana que é sobre entrevistas no mercado financeiro, tá? Então, há um tempo já dediquei parte da minha carreira aqui para agregar para outros profissionais de mercado financeiro para conseguirem atingir vagas mais bacanas, fazer um tipo de movimentação de carreira, mercado financeiro até mesmo dar o primeiro passo para ingressar no mercado. E nessa trajetória que eu venho até aqui, já vi várias coisas se repetindo e coisas que eu vejo que dá certo, que dá errado. Então a ideia desse vídeo, se você ficar até o final, é entender os principais pontos que você tem que focar para mandar bem numa entrevista no mercado financeiro, incluindo pontos cruciais, como por exemplo, quando pergunto uma coisa para você, se não sabe a resposta, quero trazer aqui para vocês um approach bacana para encarar situações como essa. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega aqui no canal, se inscreve nas notificações, curte o vídeo, certo? Deixa um incentivo aqui para a gente seguir alocando nosso tempo nisso, tá? E se você quiser ter acesso a esse PDF, só clicar no link que você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp que eu te envio esse PDF para você ter isso registrado, para de repente dar uma lida antes de participar de uma entrevista. É bom relembrar aqui os principais pontos, tá? Então, sem mais delongas, vou começar aqui usando esse material de apoio que eu criei junto com a minha equipe. Primeiro ponto que é importante, chegue mais cedo e se apresente no horário combinado. A pior percepção que você pode passar numa entrevista é chegar atrasado. Por quê? Se você não consegue nem chegar no horário, imagina qualquer outra responsabilidade que vai ser dada para você no trabalho, tá? Então, missão crucial para uma entrevista é você chegar no horário, tá? Não adianta atrasou, não sei o que, seja presencial, seja até mesmo, se for virtual a entrevista, certifica a internet funcionando, dispositivo funcionando, deixa o 3G funcionando, 4G, sei lá, se o Wi-Fi der problema, você tem o 4G, então assim, tem alternativas, explodiu o seu computador, você tem o celular, pense no que pode dar errado, isso também sinaliza algo em termos de, enfim, você ser um profissional diferenciado, que já pensa aí, os cenários, que se der algo errado, como é que você mitiga risco, então são pontos importantes para você sinalizar. Aqui trago os principais bullet points, que chegar atrasado é uma das piores coisas que você pode transmitir. Presencial, olha questão de transporte no dia anterior, vê quanto tempo leva, coloca uma margem de segurança nesse negócio. E aí assim, chega cedo, não fica lá sentado na salinha. Fica antes em algum outro lugar, vai tomar um café ou fica em algum lugar distante. E aí faltando, sei lá, uns 10, 5 minutos, se apresenta lá, faz o check-in, digamos assim, e aí vai trocar ideia lá com o pessoal. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, preste atenção na sua linguagem corporal. Para quem não sabe, sei lá, 80% da nossa comunicação é via linguagem corporal, tom da voz, gesticulação, nossa expressão facial, tá? Então muita coisa tem, inclusive é meio que incompreensível, você não sabe nem explicar como isso funciona, mas quais são os guidelines principais aqui. Primeira coisa, evite qualquer tipo de movimento, acho que tem 3 coisas importantes, tá? Movimentação agitada, por mais que você esteja nervoso, tem uma prática que eu acho que é legal de fazer antes de entrevista chamada Power Posing, que é o quê? É você fazer poses de poder, que é basicamente, eu já comentei em outros vídeos sobre isso, tá? Mas é basicamente o quê? Fazer uma posição que chama de dominante. Então, normalmente quando você está nervoso, começa a se retrair, ficar todo fechado. Então, Power Pose é o inverso, tá? Você influencia sua mente através do seu corpo, tá? O que seria um exemplo de Power Pose? Você abrir o peitoral, ficar uma postura mais relaxada, desacelerar a sua respiração. Então são coisas que você pode fazer antes, se estiver um pouco nervoso, que é natural você estar nervoso, tá? Mas você tem que tentar não transmitir de maneira, enfim, um pouco nervoso, tá tudo ok, só não pode ser uma coisa muito extrema que vai acabar passando uma impressão negativa, tá? Então acho que essa questão do Power Pose é um negócio legal, que é você, ao invés de se retrair e tentar ficar aberto, talvez você não vai ficar tirado na cadeira, mas vai tranquilo, com uma postura aberta, enfim, braços abertos e tudo mais. Esse é até o segundo ponto, não cruzar os braços, não ficar com uma postura assim negativa, pô, tô desconfiado, uma coisa assim, fica neutro, enfim, as mãos de repente na mesa, tranquilo, uma expressão amigável, acho que esse é o melhor approach, é você chegar de maneira amigável e nunca ir para nenhum extremo, né? Nem zero contato visual, nem muito contato, o cara fica encarando, também é estranho. Contato visual, fala com todas as pessoas, olha para todas as pessoas que você está falando na entrevista, é bacana para você sinalizar que está dialogando com todo mundo. Os 3 principais indicadores, acho que, de linguagem corporal que você pode se apresentar e de novo, sempre de maneira objetiva e amistosa, assim. Pensa o seguinte, os caras que estão entrevistando, eles têm pouco tempo, respeite o tempo de quem está entrevistando, você vai de maneira objetiva e de maneira amigável, sem nada muito agressivo e tal, a não ser que, enfim, algumas dinâmicas de entrevista os caras podem testar como você se porta numa situação mais estressante, aí você pode entrar um pouco no personagem e aí vira meio que quase um teatro ali de ver como é que você performaria numa situação de trabalho, tá? Mas isso é uma história para outro vídeo. Isso. Esse último ponto muito importante, quando você está falando, leia a linguagem corporal da outra pessoa. Se eu estou falando um monte de coisa aqui e a pessoa está aqui, ó, o cara está aqui, sim, o cara olhando o celular, cara, é o sinal para você o seguinte, ó,
troca o assunto, acelera, seja mais objetivo, enfim, muda. Então, saiba ler a linguagem corporal dos entrevistadores. Quando vem um sinal negativo, muda a situação que está acontecendo. Terceiro ponto, pratique contar a sua história. Isso é um negócio importante, que é basicamente você ter um pitch pronto de quem é você. Um approach legal é você, ao invés de ficar listando, estudei na faculdade tal, estou no X semestre, fazendo curso tal, trabalhei, fiz estágio não sei aonde, gosto de análise de empresas. Pô, que história chata e ruim, não me falou nada aqui, então, que é bacana. Vou falar um pouco, por exemplo, minha história. Minha história é o seguinte, eu conheci investimentos quando eu era muito novo e eu comecei a pensar, quero trabalhar com o mercado financeiro, parece um negócio interessante. E eu lembro, nunca vou esquecer, quando eu era novo, me mostraram um gráfico lá, antes da crise subprime lá, que era, enfim, pega lá, Gerdau, Vale, umas grafiquetas embicadas assim, e multiplicando de X vezes o valor de mercado. Eu pensei, pô, como é que você explica isso? Então foi mais ou menos o que me motivou a ir atrás de querer trabalhar no mercado financeiro, entender como é que você precifica empresas, tá? Então, aí, a partir daí, tive experiência na parte comercial, tive experiência em BBA, tive experiência no exterior, e aí você vai conectando o que você estava buscando em cada uma das etapas para contar uma história que engaja mais, tá? O entrevistador começa a entender quais são os seus incentivos por trás de você estar buscando um negócio e não simplesmente listar um negócio. O listado ele já leu lá no currículo, se é que ele leu, tá? Então, acho que para você se destacar dos outros candidatos, tenta conectar a motivação, as suas experiências e cada uma das suas experiências, tá? Do seu histórico. E tem esse pitchzinho treinado, tá? Porque uma coisa é você falar no susto, me explica aí, fala em 1 minuto. É que nem um pitch para vender, sei lá, uma empresa. Então, tenta passar pelos principais pontos e pratica aí com sua familiar, aí, amigo, sei lá, uma coisa assim. Quarto ponto, tenha perguntas inteligentes para você fazer, tá? Então, acho que isso sinaliza muito do quão preparado você está para uma vaga. O cara está numa entrevista lá de crédito e fala, mas o que faz a área de crédito? Cara, isso aí é o tipo de pergunta que entre fazer essa pergunta e não fazer a pergunta, é melhor não fazer, tá? Porque isso sinaliza, o cara não sabe nem o que faz a área de crédito, ele está aqui sentado numa entrevista para trabalhar em crédito. Assim, ele poderia ter gasto 5 segundos, aberto o Google, entendido, ou buscado no meu Instagram, o cara veria lá aqueles feedzinhos que eu faço de 1 minuto, o cara aprenderia em 1 minuto o que faz a área de crédito. Exemplo de pergunta a não fazer. Exemplo de pergunta a fazer. Me fala um pouco do processo de concessão de crédito. O que vocês olham mais? Vocês fazem análise qualitativa? Tem comitê de crédito? O tipo de pergunta, ele já entende como é que funciona a área, ele quer entender um detalhe específico dessa posição. Então, um exemplo de coisa aí que você poderia, uma pergunta inteligente de você fazer. E aí, de novo, busca aqui no YouTube, Instagram, cara, tem trocentas perguntas inteligentes que você pode fazer de várias áreas. Não precisa só pergunta mais técnica, pode ser do dia a dia. É mais burocrático, mas também acho que faz sentido para mostrar que você tem também critérios, né? Quem vai ser minha equipe, quem vai ser meu gestor, uma coisa assim, até para entender, vou eu ter responsabilidade de gestão, esse tipo de coisa. Acho que é um negócio que também é bacana você sinalizar que quer entender. Quinto ponto, esteja preparado para ser testado emocionalmente. Tá? Esse é um ponto que eu tinha falado até de algumas dinâmicas ali de entrevista, principalmente na área comercial. É comum os caras fazerem isso. Situação de estresse. Sou um cliente, estou ligando, perdi 30% no investimento. Quero tirar meu dinheiro aqui desse fundo. O que você faria? E aí você já fica meio que na defensiva. O ponto aqui eu acho que é o seguinte. Você está preparado tecnicamente vai facilitar muito para você ter argumentação. Está caindo no mercado inteiro. O que eu faço? Cliente lá, reclamando. O que você poderia defender? Não, cliente. É o seguinte, tá? Então, lembrando que a gente tem só essa exposição aqui mais focada em longo prazo. É normal ter oscilação de mercado. A gente está vendo, juro para cima. A gente vê questão, qual falar, tem questão de eleição, tem questão de incerteza no mercado norte-americano, de aumento de taxa de juros, isso reflete aqui no Brasil. Então, assim, é você listar uma série de coisas, dependendo da situação que eles estão falando lá, vai demonstrar que você está preparado. Só que o ponto é o seguinte, tá? Uma coisa é você ter a habilidade técnica, outra coisa é você conseguir passar isso, transmitir isso na hora ali da pressão. Uma questão de prática ali, do tipo, cara, tentar manter a tranquilidade na hora desse teste e saber que é um teste ali, não tem ninguém vai bater em você ali na entrevista. É uma dinâmica para ver como é que você lida com aquele negócio mais tenso, né? Um negócio mais sob pressão, que é algo que muitas vezes é comum no mercado financeiro, estar sob tensão. Tá? Então, acho que a melhor forma é o quê? Tentar minimamente manter a tranquilidade e você estando preparado tecnicamente, as respostas vêm de maneira mais fácil, porque você já viu aquilo lá várias vezes. E tem um ponto que é muito comum, se você não passou por isso, vai passar, que é vir uma pergunta que você não sabe responder. Acho que tem duas situações, tá? Se vem uma pergunta que você sabe alguma coisa, mas não sabe toda a resposta, tá? Acho que um approach bacana é o seguinte, você fala alguma coisa sobre aquele assunto, por exemplo, o cara pergunta, como é que você faria a valuation de um banco? E vamos supor que você não sabe fazer a valuation. Então, você pode falar o seguinte, para fazer o valuation de um banco, eu sei que é um setor um pouco mais específico e eu sei que é diferente de empresas tradicionais.
mas eu não sei te detalhar exatamente como é feito o valuation de um banco, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair aqui dessa entrevista vai ser pesquisar e entender como é feito esse valuation. Eu vou entregar essa informação para você. Primeira coisa depois que eu sair dessa entrevista. Essa é uma excelente resposta se você sabe só um pedaço da pergunta, que é você sinalizar que, eu entendo que é valuation, eu entendo que tem diferença entre um banco e uma empresa tradicional, só que eu não sei como explicar. Você não sabe, mas já deu a resposta, entendeu? Já deu a solução para o cara. O problema é o seguinte, não sei. E aí, entendeu? No dia a dia no mercado é o seguinte, tô acontecendo 1000 coisas aqui, cara, me ajuda tal coisa. Ah, não sei. Tá, e aí? Eu vou ter que parar aqui e resolver o negócio. Então você mostra proatividade, tá? Então já sinaliza logo na entrevista. Esse é um cenário. O outro cenário é o seguinte, não faço nem ideia. O cara me perguntou um negócio, não faço nem ideia que ele está falando, é grego. Aí você pode falar o seguinte, entre falar um negócio que eu não tenho certeza e te dar uma resposta equivocada, eu prefiro falar para você que eu não sei te dar essa resposta, não sei a resposta dessa sua pergunta, mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair aqui dessa entrevista vai ser pesquisar e entender tudo sobre o assunto X que você perguntou e vou entregar essa resposta. E a primeira coisa que você vai fazer depois quando terminar a entrevista é mandar um e-mail para o pessoal com a resposta completa sobre tudo que o cara perguntou para justamente mostrar essa questão aí que você foi atrás e resolveu, entregou a solução para o cara. Tá? Então esse é o melhor approach, na minha opinião, para você encarar esse tipo de situação, que tem até a ver com esse sexto ponto, que é o e-mail de follow-up. Tá? Então, acho que é um negócio que é importante, que é o seguinte, você fazer a entrevista e depois mandar um e-mailzinho, obrigado pelo tempo, foi muito bom, fala, de repente, alguma coisa que ficou pendente do seu lado, você sinalizar isso, acho que é um negócio que é bacana, tá? E vai ficar na mente dos caras, esse foi o cara que fez o follow-up. Bom, agora que eu tô gravando o vídeo, que para todo mundo ver, talvez mais pessoas vão estar fazendo isso, então esse efeito talvez vai ser menor, mas dependendo do conteúdo que foi falado, você relembrar, sobre aquele tópico que falamos, faltou complementar tal coisa, então assim, eu acho que é uma prática bacana, tá? Essa do follow-up. Sétimo ponto, pesquise sobre a empresa. Aqui é um negócio fundamental que sinaliza assim, na entrevista os caras são interessados em duas coisas, tá? Quando você vai se dedicar para a vaga e a sua curva de aprendizado do negócio. Dedicação já é demonstrada antes de você ser contratado, que é o quê? Se um negócio é importante para mim, eu vou fazer minha lição de casa para entender tudo que eu preciso saber antes da entrevista, tá? E dentre essas coisas é você saber como é que a empresa funciona, histórico, quem são os executivos, como é que funciona a concorrência. Então, acho que é um diferencial importante aí que você sinaliza que você se importa o suficiente para fazer uma lição de casa antes de participar da entrevista. Aqui tem os exemplos que pesquisar: história da empresa, modelo de negócio, notícia, gestão, informação financeira, concorrência. Então são os pontos importantes. Oitavo ponto, ler as notícias do dia. Então acho que é um negócio que é bacana assim, aquele negócio de conversa ali de corredor, sabe? Antes de começar a entrevista, você está sentado com um cara, vai chegar outra pessoa para entrevistar você também e aí fica aquele silêncio estranho. Aí se você tem, viu o resultado de tal empresa, viu, o juro está subindo, a inflação veio menor esse mês. Então, assim, saber alguma atualidade do dia, subiu, caiu, tal coisa, tal papel. Então, você ter algum comentário de atualidade que você consiga demonstrar um pouco de conhecimento, acho que é um negócio que é bacana para justamente quebrar o gelo ali de uma tipo de conversa. Vamos pegar o elevador para deixar você na porta, uma coisa assim. Aí você tem sobre o que falar para não ficar aquele silêncio e falar de uma coisa que você demonstra também conhecimento, é algo positivo. Nono ponto, ouvir. A entrevista vem muito de você ouvir o que estão falando para você conseguir dar a melhor resposta. Muitas vezes pessoas, o cara está falando e já está pensando que eu vou falar e você esquece de ouvir. Então, primeiro ouça atentamente o que a pessoa está falando para você, para depois dar uma resposta que faça sentido. Você se surpreenderia com a quantidade de coisas que eu vejo que o pessoal nem escutou o que foi perguntado. E o 10º ponto, anotar o que é relevante. Então, obviamente eu não vou ficar aqui na entrevista, então, a gente quer que você faça tal e tal coisa e você está já aqui escrevendo um livro, um artigo sobre tudo que vai fazer. Obviamente que não, tá? Você vai anotar pontos-chave, como por exemplo, exigência específica da vaga, datas, salário, esse tipo de coisa, para você não ter que perguntar de novo. Então, excelente coisa também para demonstrar que você respeita o tempo de quem está entrevistando, você não perguntar a mesma coisa mais de uma vez. Para isso que serve aí a anotação. Encontre equilíbrio entre anotar coisas relevantes e prestar atenção na conversa. Não está escrevendo um livro, você está participando da entrevista, tá? Então, esses eram os principais pontos que eu queria trazer aqui para você. Se gostar, não esquece de curtir o vídeo, deixa um comentário aí, segue o canal para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo porrada. Quem quiser ter acesso a esse PDF, manda aí mensagem no WhatsApp que eu envio para você, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.